Você sabia que, segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2030 você não vai possuir nada e será feliz? Pois é. Pode parecer teoria da conspiração, mas isso levanta uma questão real. Existe um novo tipo de pobreza surgindo no Brasil. E o pior, muita gente já está vivendo nela, sem nem perceber. Não é o pobre visível, aquele que você reconhece logo de cara. É o novo pobre. Aquele que ostenta no Instagram, mas vive com a cabeça fervendo por causa de boletos. Hoje eu vou te mostrar 12 sinais de que você pode estar nessa armadilha, e o primeiro deles é quase invisível. Sinal 1. Seu aluguel consome metade da sua renda. Ou você ainda mora com os pais. Você trabalha, rala o mês todo, e metade do que ganha vai direto pro aluguel. Ou pior, você ainda mora com os pais. Não por escolha, mas por necessidade. No Brasil de hoje, morar sozinho virou privilégio. A pessoa se aperta num apartamento minúsculo, numa kitnet improvisada ou lá na zona periférica da cidade, só para conseguir pagar. E aí vem a autoilusão. Ah, mas pelo menos é perto do metrô. Pelo menos é bem localizado. Como se o CEP justificasse o sufoco. A verdade é que a moradia virou um dos maiores drenadores de dinheiro da nova geração. E não adianta tentar se enganar com o sonho da casa própria. Hoje, financiar um imóvel no Brasil é se amarrar numa dívida de 30 anos, com juros altos, IPTU, condomínio, manutenção. No final, você paga 3 casas para morar em meia. E agora está surgindo um fenômeno ainda mais assustador. O financiamento intergeracional. Ou seja, os pais não conseguem quitar o imóvel e passam o saldo devedor para os filhos. Você não herda um bem. Você herda uma dívida. Sinal 2. Celular de 5.000 sem R$500 guardados. Vamos ser sinceros. Quantas pessoas você conhece que tem um celular de R$5.000, mas não tem R$500 guardados na conta? Talvez essa pessoa seja você. E isso não é só sobre um aparelho de última geração. É sobre mentalidade financeira. Muita gente compra um iPhone 14, um Galaxy dobrável, não porque precisa da tecnologia, mas para parecer bem-sucedido, para ostentar um estilo de vida que mal consegue bancar. Tá pintando a fachada de uma casa que tá caindo por dentro. Segundo o IBGE, mais de 70% dos brasileiros não têm reserva de emergência. Mas o país tem mais de 480 milhões de dispositivos digitais ativos, ou seja, tem mais celular do que gente. E isso se estende aos carros também. Você olha o estacionamento e pensa, tá todo mundo bem. Mas a realidade é que metade desses carros são financiados, enquanto as contas vivem no vermelho. A verdade é simples, isso não é sobre dinheiro, é sobre prioridades. Quem tem 5.000 para parcelar um celular, também pode separar 500 para montar uma reserva. Mas o novo pobre não faz isso. Ele foca na aparência, não na estrutura. Ele parece bem, até o primeiro imprevisto acontecer. Sinal 3. Você não tem uma carreira, você tem um emprego. Você já parou para pensar nisso? Você não tem uma carreira, você tem um emprego. Você acorda, pega o transporte cheio, enfrenta o trânsito. E tudo isso para quê? Para pagar as contas. Só que mês após mês, nada muda. Você não gosta do que faz. Não quer crescer ali. E sinceramente, se te derem uma promoção, vai até bater aquela angústia. Mais responsabilidade, mais cobrança. Pra quê? Se você já está esgotado só com o básico. A verdade é que você faz o mínimo para não ser demitido. E seu chefe paga o mínimo para você não pedir demissão. Vocês dois estão num contrato silencioso de acomodação mútua. Ninguém está satisfeito, mas ninguém sai. É como estar preso num elevador quebrado que não sobe, nem desce. E enquanto isso, a vida vai passando. 5 anos, 10 anos, e você continua lá, estagnado, sem plano, sem visão, vivendo mês a mês, sempre no limite. Essa é a realidade do novo pobre brasileiro. Ganha o suficiente para sobreviver, mas nunca para viver com tranquilidade. Sinal 4. Você não tem nenhum ativo investível. Você já se perguntou, se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu consigo viver sem renda? Se a resposta for, nem uma semana, então tem algo errado. Porque veja, você não tem nenhum ativo investível, nada que gere renda, nada que cresça no piloto automático. Você não tem ações, não tem fundos, não tem imóveis para alugar. Você só tem coisas que perdem valor com o tempo. Tipo aquele carro financiado que você chama de conquista, ou aquele celular novo que já desvalorizou 40% só de sair da loja. Sabe o que é pior? Você troca seu tempo por dinheiro e depois troca esse dinheiro por passivos. Coisas que sugam sua grana, que viram despesas. E sabe o que você nunca faz? Trocar dinheiro por ativos, por algo que trabalha para você. Enquanto você dorme, enquanto você curte o fim de semana.
Um ativo continua crescendo, rendendo, evoluindo, mas se você não tem nenhum, então a única fonte de renda da sua vida é o seu próprio esforço. E isso, meu amigo, não é liberdade, é escravidão moderna. Sinal 5. Você já se acostumou a viver endividado. Você lembra da primeira vez que ficou no vermelho? Talvez tenha sido por um cartão estourado. Ou por aquele boleto que você não conseguiu pagar. Na época, bateu um desespero, não foi? Agora olha para você hoje. A dívida virou rotina. Você acorda com notificação do banco. Ignora. Chega o SMS do limite estourado. Você respira fundo e segue o dia como se fosse normal. Mas não é. Isso não é normal. Você só se acostumou com o caos. Antes, ficar devendo era uma exceção. Hoje, viver endividado é o padrão. Você aceitou pagar juros todo mês. Aceitou empurrar dívida com outra dívida. Aceitou ter score baixo, nome sujo. Aceitou viver no limite. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quem vive no limite nunca vive em paz. Parcelar tudo não é organização financeira. É apenas a ilusão de que você pode comprar o que não pode. É prometer dinheiro que você ainda nem ganhou. E quando o salário já chega comprometido, o que você tem não é renda, é boleto com data. Isso não é viver, isso é sobreviver. E o mais perigoso? Você já nem sente mais o peso disso. A dívida anestesiou sua percepção de risco, e o sistema agradece. Sinal 6. Você paga mais de R$200 em streaming, mas nunca investiu R$1 em conhecimento. Netflix, Prime Video, Disney Plus, Spotify, HBO Max. Você assina tudo e, se bobear, ainda divide com 3 amigos. Mas quando o assunto é investir em um livro, um curso, uma mentoria ou até uma palestra online, a resposta é sempre a mesma. Agora não dá. Tô sem grana. Mais pra frente eu vejo isso. Sabe qual é o problema? É que você não tá sem dinheiro. Você só escolheu gastar com o que te distrai, em vez de investir no que pode te transformar. Você maratona 3 temporadas em um fim de semana, mas diz que não tem tempo para um curso de 4 horas. Você conhece os lançamentos da semana, mas não lembra o último livro que terminou. A verdade é simples. O novo pobre não é desinformado por falta de acesso, é por falta de prioridade. E não se engane. É exatamente isso que te mantém preso. Você alimenta a mente com entretenimento e deixa a conta bancária vazia de propósito. Enquanto isso, o conhecimento que poderia te libertar segue esquecido. Sinal 7. Você ganha mais hoje do que há 5 anos, mas continua no aperto. Você lembra quando ganhava 1.500 e dizia: se eu ganhasse 2.500, tudo ia melhorar. Aí o aumento veio. E o que mudou? Nada. Ou pior, agora o dinheiro acaba antes do fim do mês. Isso tem nome: inflação do estilo de vida. A cada vez que o salário sobe, os gastos sobem junto. Você pede mais delivery, troca de celular mais cedo, financia aquela viagem, assina mais serviços. E aí, mesmo com um salário maior, continua vivendo no limite. O novo pobre não percebe que está estagnado porque acha que está progredindo. Só que a conta é simples: se a sua renda aumenta, mas a sua reserva não cresce, seus investimentos não aparecem e você ainda está no negativo. Então você só ficou mais endividado. É como trocar o chão de cimento por porcelanato, mas continuar morando na mesma casa, com as mesmas goteiras no teto. O buraco é o mesmo, só ficou mais caro cair nele. Sinal 8. Todo mundo ao seu redor vive exatamente como você. Você olha para os lados, e todo mundo está lutando para pagar as contas, reclamando do chefe, parcelando o básico, vivendo no limite. E sabe qual é o perigo disso? É que parece normal. Quando ninguém à sua volta está prosperando, a mediocridade vira padrão. Você se acomoda, você pensa: se todo mundo tá apertado, tá tudo bem eu também estar. Mas não tá. Existe uma frase que você já deve ter ouvido por aí. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se essas 5 pessoas vivem endividadas, sem planos, sem ambição, a chance de você repetir o mesmo padrão é enorme. A mentalidade do novo pobre se espalha em silêncio, e você nem percebe. Conversa de bar é sobre o Pix que não caiu. Festa de aniversário é dividida em 12 vezes. Ninguém fala de investimentos, de habilidades, de construção de patrimônio. Não é sobre deixar amigos para trás. É sobre escolher quem te puxa para frente. Se você quer mudar de vida, precisa mudar de ambiente. Mesmo que comece digitalmente, lendo, ouvindo, assistindo, se conectando com quem está um passo à frente. Porque o novo pobre não é só quem tem pouco dinheiro. É quem parou de tentar sair do lugar. Sinal 9. Falar sobre dinheiro te incomoda. Falar de dinheiro te deixa desconfortável. Você muda de assunto, dá risada sem graça, ou pensa: dinheiro não é tudo na vida. E tudo bem, realmente não é.
Mas sabe o que também é verdade? É difícil viver com leveza quando o aluguel tá atrasado. É difícil manter a paz quando o cartão de crédito virou uma bomba relógio. O problema não é falar de dinheiro. O problema é evitar o assunto e continuar sofrendo em silêncio. Tem gente que passa horas vendo vídeos de humor, reality show, BBB, mas se sente entediado com qualquer conteúdo que fale sobre finanças, investimentos ou carreira. A nova pobreza começa na mente. É uma mentalidade de negação. Você diz: depois eu vejo isso. Quando sobrar, eu penso em investir. E o tempo passa. E o depois vira nunca. A educação financeira não é sobre acumular milhões, é sobre sair do sufoco, tomar decisões melhores, ganhar autonomia. E sabe o que é mais louco? Tá tudo aí, acesso gratuito, conteúdo de qualidade. Mas o novo pobre prefere a distração do que a solução. Não seja essa pessoa. Sinal 10. Você não tem nenhuma habilidade técnica de alta demanda. Você vive dizendo que o mercado tá difícil, que não tem vaga, que o Brasil não tem oportunidade. Mas, e aí? O que exatamente você sabe fazer que vale dinheiro hoje? Porque o mercado mudou, e só ter experiência já não garante mais nada. O que conta agora é a habilidade prática. E não estamos falando de diploma na parede. Estamos falando de resolver problema, saber usar ferramentas, criar, programar, vender, gerar resultado. Se tudo que você oferece é força de vontade e boa comunicação, sinto te dizer, isso é o básico, não é diferencial. Segundo o LinkedIn, até 2030, mais de 375 milhões de pessoas no mundo vão precisar aprender novas habilidades só para se manter empregáveis. Agora pensa, se você está parado hoje com as mesmas habilidades de 5 anos atrás, o que te garante que vai continuar útil nos próximos 5? O novo pobre não é só o que ganha pouco, é o que não tem valor percebido no mercado. E a boa notícia é, dá para mudar isso. Tem curso, conteúdo, tutorial, tudo acessível, mas precisa sair da zona de conforto e investir em você. Sinal 11. Você prioriza o presente e ignora o futuro. Você vive repetindo, eu quero aproveitar a vida agora. E tudo bem, ninguém está dizendo que você precisa virar um monge e viver de luz. Mas olha ao redor, quantas pessoas você conhece que viveram o agora, e agora vivem no caos? A verdade é que muita gente gasta como se o amanhã fosse problema do eu do futuro. Compra como se o boleto fosse resolver sozinho, mas o futuro chega, e quando chega, ele cobra caro. A maioria das pessoas que hoje está atolada em dívidas, ansiedade e sem liberdade, não se afundou de uma vez. Foi um café de R$ 12 aqui, uma parcelinha de 10 vezes ali, e o famoso, depois eu vejo isso. Foram 10 anos de microdecisões, que construíram a prisão financeira onde ela vive hoje. Você quer uma vida leve? Então pare de carregar o peso de escolhas ruins todos os dias. Liberdade de verdade não nasce do impulso, nasce da consciência. Sinal 12. Você diz que quer uma vida leve, mas escolhe todo dia o prazer imediato. Você vive dizendo que quer uma vida leve, simples, tranquila, mas todos os dias faz escolhas que te puxam para o lado oposto. Quer paz, mas financia tudo. Quer liberdade, mas se prende em parcelas. Quer segurança, mas nunca tem reserva. O novo pobre não é pobre de dinheiro, é pobre de visão. Pensa só no hoje, no agora, no alívio momentâneo. Mas liberdade de verdade exige sacrifício. Não é abrir mão de tudo, mas saber esperar o momento certo. Sabe o que é mais triste? Muita gente nem percebe que está se sabotando. Vai se afundando devagar, achando que está no controle. Até que um imprevisto mostra que tudo era ilusão. Você pode até enganar os outros com o carro, com o celular, com o estilo de vida, mas o extrato bancário não mente. E aí, você está com os sinais do novo pobre? Responda nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no Conta Aí Financeiro. Até o próximo vídeo.